Ela mandou mensagem para a amiga. Meu chefe é tão gato. Apertou enviar sem pensar 2 vezes. Até que viu o nome na tela. Não era a amiga, era ele, o chefe milionário. E agora não tinha mais volta. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Laura odiava sextas-feiras. Não pelo motivo que a maioria das pessoas adorava sextas-feiras, mas justamente pelo oposto. Era o dia em que Felipe Mendes revisava pessoalmente todos os relatórios da semana. E quando Felipe revisava algo, não havia margem para erro. Nenhuma. Ela olhou para a tela do computador, os olhos ardendo depois de 8 horas seguidas, analisando planilhas, cruzando dados, refazendo apresentações que ele tinha devolvido com anotações precisas e impiedosas em vermelho. Vermelho. Sempre vermelho. Como se o homem não conhecesse outra cor de caneta. Eram 7:30 da noite. O escritório estava vazio. Apenas ela e a luz fria dos néons refletindo nas janelas enormes que davam para a Avenida Paulista. Lá embaixo, São Paulo pulsava, viva, caótica. Aqui em cima, no 18º andar da sede brasileira da Vanguard International, só havia silêncio e pressão. Laura salvou o arquivo pela 10ª vez. Enviou por e-mail e encostou a cabeça na mesa. 6 meses. Ela estava ali havia 6 meses. 6 meses desde que largou o emprego seguro, mas medíocre, numa empresa de contabilidade para aceitar a vaga de assistente executiva numa multinacional. 6 meses desde que sua mãe disse que ela estava louca, que não tinha experiência suficiente, que ia se arrepender. 6 meses tentando provar que merecia estar ali. E 6 meses aguentando Felipe Mendes. Ela se levantou, pegou a bolsa, desligou o computador. Ia para casa. Ia tomar um banho quente, pedir comida e talvez, só talvez, conseguir dormir sem sonhar com planilhas do Excel. Estava quase na porta quando ouviu a voz dele, grave, firme, vinda da sala no fim do corredor. Ela congelou. Ele ainda estava aqui? Felipe nunca ficava até tarde. Ele tinha motorista, compromissos, uma vida que certamente não envolvia passar sexta à noite no escritório. Mas ali estava a voz dele, falando em inglês, o sotaque impecável, o tom controlado, mas impaciente. Laura não quis ouvir. Não era da conta dela. Mas o corredor era estreito e a voz dele atravessava paredes como se fossem papel. I don't care what the board thinks. The decision is final. Pausa. No. Tell them I'll be in New York next week. We'll discuss it then. Ela andou rápido de cabeça baixa, rezando para não ser notada. Passou pela porta entreaberta da sala dele, viu o vulto atrás da mesa, a silhueta recortada contra as luzes da cidade. Ele estava de costas, uma mão no bolso da calça, a outra segurando o celular. Terno ainda impecável mesmo depois de um dia inteiro. Cabelo escuro ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão ali mais de uma vez. Laura engoliu seco e apressou o passo. Chegou no elevador, apertou o botão, contou os segundos até as portas abrirem. Entrou, respirou. As portas começaram a fechar. E então, a voz dele ecoou no corredor. Laura! Ela pressionou o botão de fechar porta freneticamente. Não adiantou. Laura, espera! Ela fechou os olhos, xingou mentalmente e segurou a porta. Felipe apareceu, caminhando com aquela calma irritante de quem nunca precisa correr atrás de nada, porque as coisas simplesmente acontecem quando ele quer. Ele entrou no elevador. A porta fechou. Silêncio. Laura olhou para os números descendo. 18, 17, 16. Felipe estava ao lado dela, cheirando a perfume caro e algo vagamente amadeirado. Ela apertou a alça da bolsa. Bom trabalho hoje, ele disse, a voz mais baixa agora, sem a aspereza de quando falava ao telefone. Ela piscou surpresa. Obrigada. O relatório de mercado ficou bem estruturado. Você captou exatamente o que eu pedi. Era um elogio? Felipe Mendes estava dando um elogio? Laura virou a cabeça levemente, só o suficiente para vê-lo pelo canto do olho. Ele olhava para frente, o rosto sem expressão, mas algo na linha da mandíbula estava tenso. Eu só fiz o que era esperado,
Ela respondeu profissional. Não, você fez melhor. As portas abriram no térreo. Laura saiu primeiro, rápido demais, e murmurou uma despedida qualquer antes de praticamente correr para a rua. O ar quente de São Paulo a atingiu como um soco. Ela parou na calçada, respirando fundo, tentando processar. Felipe tinha elogiado ela. Pela primeira vez em 6 meses, ele tinha reconhecido que ela fazia um bom trabalho. E por que isso importava tanto? Porque o peito dela estava apertado e as mãos tremendo. Ela pegou o celular, abriu o WhatsApp e digitou para Mariana, a melhor amiga desde a faculdade. Mari, tu tendo um surto. A resposta veio em segundos. Que foi agora? Laura riu sozinha, sem humor. Meu chefe me elogiou. E eu quase desmaiei. Laura, se tá me zoando. Ela hesitou. Os dedos pairaram sobre o teclado. E então, num impulso estúpido, desabafou. Não digitou. Gravou áudio. Porque estava cansada, porque era sexta à noite, porque precisava tirar aquilo do peito. Mari, eu preciso admitir uma coisa. Meu chefe é tão gato que eu perco a concentração toda vez que ele entra na sala. Tipo, é ridículo. O homem abre a boca para falar e eu esqueço o que eu estava fazendo. E hoje ele me elogiou, Mari, me elogiou. E eu quase morri ali mesmo. Eu não aguento mais. 6 meses fingindo que sou profissional, quando na verdade eu só queria que ele parasse de ser tão perfeito. Enfim, tô indo para casa, preciso de vinho. Ela apertou enviar, jogou o celular na bolsa e pediu um transporte por aplicativo. 5 minutos. Ela ficou ali, na calçada, vendo o trânsito passar, tentando não pensar em como a voz de Felipe tinha soado diferente no elevador, mais suave, mais humana. O celular vibrou. Ela pegou distraída, esperando a resposta dramática de Mariana. Mas não era Mariana, era Felipe Mendes. Reunião, minha sala. Segunda, 8 horas. Laura sentiu o sangue gelar. Por que ele estava mandando mensagem fora do horário? Ela digitou de volta, confusa. Algum problema com o relatório? A resposta veio rápida demais. Não é sobre o relatório. O estômago dela despencou. Então era sobre o quê? Ela estava prestes a perguntar quando viu. Ali, logo acima da conversa com Felipe, a última mensagem enviada. O áudio. 1 minuto e 20 segundos. Enviado não para Mariana, mas para Felipe Mendes. Ela parou de respirar. Não. Isso não estava acontecendo. Ela abriu a conversa com mãos trêmulas, viu o áudio ali, com 2 cheques azuis. Visto, ouvido. O mundo girou. Laura deixou o celular cair na bolsa como se queimasse e cobriu o rosto com as mãos. Ela tinha acabado de enviar um áudio de 1 minuto, dizendo que o chefe era gato, que perdia a concentração perto dele, que achava ele perfeito. Para o próprio chefe, o carro do aplicativo chegou. Ela entrou no piloto automático, murmurou o endereço e ficou olhando pela janela sem ver nada. O motorista tentou puxar conversa. Ela fingiu que estava dormindo. 20 minutos depois, estava em casa. Apartamento pequeno em Pinheiros, aluguel caro demais, mas pelo menos era dela. Trancou a porta, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o banheiro. Banho. Precisava de um banho. Precisava apagar os últimos 10 minutos da existência. Ela ficou embaixo do chuveiro até a água esfriar, vestiu pijama e se jogou na cama. O celular vibrou. De novo. Ela não quis olhar, mas olhou. Felipe, eu não costumo discutir assuntos pessoais por mensagem, por isso a reunião. Laura digitou e apagou 5 respostas diferentes. Finalmente mandou. Eu posso explicar. A resposta veio instantânea. Segunda, 8 horas. E mais nada. Ela jogou o celular longe, enterrou o rosto no travesseiro e quis sumir. Que tipo de explicação ela poderia dar? Desculpa, chefe, eu estava cansada e desabafei sobre como você é atraente, mas juro que isso não afeta meu profissionalismo? Mentira. Afetava. Afetava todo santo dia.
Desde o primeiro dia, quando ela entrou na sala dele para a entrevista e ele levantou daqueles olhos escuros e a cumprimentou com um aperto de mão firme, ela soube que estava ferrada, mas tinha se convencido de que conseguia separar as coisas, que era só uma atração boba, superficial que passaria. Só que não passou, piorou, porque Felipe não era só bonito, ele era inteligente, articulado, exigente, sim, mas justo. Ele lembrava do nome de todo mundo. Perguntava como estava a filha da recepcionista que tinha ficado doente. Mandava bônus surpresa quando a equipe batia meta. E quando ele sorria, coisa rara, o escritório inteiro parecia mais leve. Laura se virou na cama, olhou para o teto. Segunda-feira. Faltavam 2 dias. 2 dias para decidir se ia renunciar antes da reunião ou enfrentar a humilhação de frente. O celular vibrou de novo. Ela suspirou. Pegou. Mariana. Laura? Se sumiu? Outra mensagem. Se tá viva? E outra. Responde pelo amor de Deus. Laura digitou, exausta. Tu viva. Mas queria não estar. Que foi? Ela mandou o print da conversa com Felipe. Ou melhor, do áudio enviado para ele por engano. Mariana demorou exatos 3 segundos para ligar. Laura atendeu. Eu vou morrer. Laura Cristina Ferreira Santos, você mandou áudio para o seu chefe falando que ele é gato? Eu quis mandar para você. Eu sei, mas você mandou para ele. Eu sei. E ele ouviu. Eu sei, Mari. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Mariana, mais calma, quase divertida. Bom, pelo menos agora você não precisa mais fingir. Laura soltou um riso histérico. Ele marcou reunião para segunda. Para te demitir? Não sei. Ele disse que não discute assuntos pessoais por mensagem. Assunto pessoal, Mariana repetiu pensativa. Ele chamou de assunto pessoal. E o que mais seria? Não sei, mas... Laura, e se ele não tiver achado ruim? Claro que ele achou. Eu basicamente assediei meu chefe por áudio. Você não assediou ninguém. Você deu uma opinião muito honesta, para a pessoa errada, mas honesta. Laura gemeu. Eu vou ter que me mudar do país. Ou, Mariana disse arrastada, você vai para essa reunião na segunda e descobre o que ele quer. Ele quer me demitir? Talvez. Ou talvez ele queira dizer que sente o mesmo. Laura riu, sem humor. Mari, ele é o CEO de uma multinacional. Eu sou assistente executiva. Isso não é filme romântico. Não, é a vida real. E na vida real, as coisas mais loucas acontecem. Elas conversaram mais alguns minutos, até Laura finalmente desligar e tentar sem sucesso dormir. Sábado passou num borrão. Domingo foi pior. E na segunda de manhã, às 7h45, Laura estava na frente do prédio da Vanguard, suando frio, segurando um café que não conseguia beber. Subiu. 18º andar. O escritório estava vazio. Ela era sempre a primeira a chegar, mas hoje tinha chegado cedo demais porque não aguentava mais esperar. Foi direto para a mesa dela, ligou o computador, fingiu que olhava e-mails. 8 horas. A porta do elevador abriu. Felipe entrou. Ele estava de terno cinza, gravata azul marinho, e quando viu Laura sentada ali, parou. Os olhos deles se encontraram. Laura se levantou, automática. Bom dia, bom dia. A voz dele estava diferente, mais tensa. Ele caminhou até a sala dele, pausou na porta, virou-se. Vem. Ela engoliu seco, pegou o tablet num gesto automático e o seguiu. A porta fechou atrás dela com um clique suave que soou alto demais. Felipe foi até a mesa, mas não sentou. Ficou de pé, de costas para ela, olhando pela janela. Laura começou, mas ele ergueu a mão. Deixa eu falar primeiro. Ela fechou a boca. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Felipe virou-se. Encarou ela e disse, com aquela voz grave e firme que não deixava espaço para dúvida, eu recebi seu áudio na sexta. Laura não conseguia se mexer. As pernas pareciam cimento, os pulmões esqueceram como funcionavam.
Felipe estava ali, a poucos metros dela, dizendo que tinha recebido o áudio, como se ela não soubesse, como se ela não tivesse passado o fim de semana inteiro agonizando sobre isso. Eu sei que você recebeu, ela conseguiu dizer, a voz saindo mais firme do que sentia. Eu percebi quando você marcou a reunião. Ele assentiu, devagar. E você sabe por que eu marquei? Para me demitir. As palavras saíram rápidas, defensivas. Porque eu cruzei uma linha. Eu entendo. Já tenho minha carta de demissão preparada, se você preferir que eu... Laura. Ele disse o nome dela de um jeito que fez ela parar no meio da frase. Não era impaciente, não era irritado, era quase gentil. Eu não vou te demitir. Ela piscou. Não? Não? Então, por quê? Felipe passou a mão pelo cabelo, e foi a primeira vez que Laura ouviu fazer um gesto que não era completamente controlado. Ele parecia desconfortável, não nervoso, mas algo próximo disso. Porque eu precisava ter essa conversa pessoalmente. E por quê? Ele pausou, como se pesasse as palavras. Porque eu passei o fim de semana inteiro pensando no que você disse. O rosto de Laura esquentou instantaneamente. Eu não devia ter dito aquilo. Foi inapropriado. Eu estava cansada, desabafando com minha amiga e você acha que eu sou gato? Ele disse sem sorrir, mas havia algo nos olhos dele. Não era deboche. Era curiosidade genuína. Laura quis morrer. Ali mesmo. Derreter no chão e desaparecer. Ela tentou encontrar uma forma diplomática de sair daquilo, mas não havia. Foi um desabafo. Não significa nada. Não significa nada. Ele repetiu como se testasse a frase. Deu 2 passos em direção a ela. Laura recuou instintivamente, batendo as costas contra a porta fechada. Felipe parou, percebendo o movimento, e levantou as mãos levemente, como se quisesse mostrar que não era uma ameaça. Eu não vou encostar em você. Pode relaxar. Ela não conseguia relaxar. Não com ele tão perto, não com aqueles olhos escuros fixos nela, não com o cheiro do perfume dele invadindo o espaço. Felipe, me deixa terminar. Ele esperou até ela assentir. Eu tenho 36 anos. Assumi essa empresa quando meu pai teve um infarto há 4 anos. Desde então, eu vivo entre reuniões, viagens, decisões que afetam centenas de funcionários. Eu não tenho tempo para nada que não seja trabalho. E eu me convenci de que estava bem assim, que era o suficiente. Ele pausou, a mandíbula tensa. Até você começar a trabalhar aqui. Laura sentiu o coração disparar. Nos primeiros dias, eu nem te notei direito. Você era só mais uma contratação. Eficiente, discreta, fazia o trabalho sem reclamar. Mas aí, sei lá, uma semana depois, você trouxe um relatório para eu assinar e fez um comentário sobre como a projeção de vendas no Nordeste estava subestimada. Não era sua função questionar aquilo, mas você estava certa. E eu percebi que você não era só eficiente, você era inteligente. Laura não sabia onde ele queria chegar. Depois disso eu comecei a reparar como você sempre chegava cedo, como você nunca reclamava de refazer as coisas quando eu pedia, como você lembrava de detalhes que ninguém mais lembrava, e como você evitava ficar sozinha comigo no elevador. Ela arregalou os olhos. Ele tinha notado? Eu achei que fosse porque você tinha medo de mim, que eu fosse intimidador demais. E eu tentei ser menos assim, mas não adiantava. Você continuava evitando. Ele deu mais um passo. Laura se pressionou mais contra a porta. E na sexta, quando eu te elogiei no elevador, você saiu correndo, literalmente correndo. E eu fiquei ali, me perguntando o que eu tinha feito de errado. Você não fez nada de errado, Laura sussurrou. Eu sei. Agora eu sei. Ele enfiou as mãos nos bolsos, como se precisasse fazer algo com elas. Porque você mandou aquele áudio, e eu descobri que não era medo. Era outra coisa. O silêncio na sala ficou pesado. Laura não conseguia respirar direito. Felipe, onde você quer chegar com isso? Ele a encarou direto, sem desviar. Eu sinto o mesmo. O mundo parou. O quê? Você disse que perde a concentração quando eu entro na sala. Eu perco a concentração quando você está na sala.
Você disse que acha difícil fingir profissionalismo. Eu venho fingindo há meses. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Isso não podia estar acontecendo. Felipe Mendes, CEO, o homem mais inacessível que ela já conheceu, estava admitindo que sentia atração por ela? Você está falando sério? Completamente. Mas você é meu chefe. Eu sei. E eu sou sua funcionária. Eu sei. E isso é complicado. É antiético. Eu sei de tudo isso, Laura. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Você acha que eu não pensei nisso? Você acha que eu não sei que isso é a pior ideia possível? Eu passei 6 meses tentando ignorar. Tentando focar no trabalho. Tentando não notar como você torce o cabelo quando está concentrada, ou como você morde a caneta quando está pensando, ou como você sorri para a recepcionista toda manhã, mas nunca sorri para mim assim. Laura não sabia o que dizer. Cada palavra dele desmontava as defesas que ela tinha construído desde o primeiro dia. Mas eu não posso fazer nada, ele continuou, a voz ficando mais baixa. Porque eu respeito você demais para colocar sua carreira em risco. E porque eu sei que qualquer relação entre nós seria vista como abuso de poder. Então eu decidi que ia continuar ignorando, ia continuar fingindo. Ele deu um passo para trás, criando distância. Mas aí você mandou aquele áudio, e eu não consigo mais fingir. Então, o que você está dizendo? Laura perguntou, a voz tremendo. Que você sente algo por mim, mas não vai fazer nada? Ele hesitou. Eu estou dizendo que não sei o que fazer, e que achei justo você saber a verdade, antes de eu continuar te tratando como se nada disso existisse. Ela olhou para ele, realmente olhou. Viu o cansaço nos olhos dele, a tensão nos ombros, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. E percebeu que ele estava sendo honesto, brutalmente honesto. E se eu pedisse demissão? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Felipe enrijeceu. Não. Por quê? Porque você é boa demais no que faz. Porque você merece estar aqui. E porque eu não quero que você perca essa oportunidade por minha causa. E se eu quiser... Ela deu um passo à frente, desafiando. E se eu decidir que não me importo com a oportunidade? Laura! A voz dele saiu como aviso. Não diz isso. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela deu mais um passo. Agora estavam a menos de 1 metro de distância. Você acabou de me dizer que sente o mesmo, que vem fingindo há meses. E agora vai me pedir para continuar fingindo, para ficar aqui, trabalhando com você todo dia, sabendo disso? Sim, ele disse firme, porque é o certo. E se eu não quiser fazer o certo? Felipe fechou os olhos, respirando fundo. Quando abriu de novo, havia algo diferente ali, algo perigoso. Não torna isso mais difícil do que já é. Difícil para quem? Para você? Para nós dois. Ela riu sem humor. Felipe, já é difícil. Já era difícil antes de eu mandar aquele áudio. E agora você me disse tudo isso e espera que eu continue vindo trabalhar todo dia, como se nada tivesse mudado? Eu espero que você seja profissional o suficiente para separar as coisas. A frase saiu mais dura do que ele provavelmente pretendia. Laura sentiu como um tapa. Profissional, ela repetiu devagar. Claro, porque é isso que eu sou, não é? A assistente eficiente que faz tudo direitinho e não reclama. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Ela se virou para a porta, a mão na maçaneta. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu preciso desse emprego. Mas não me peça para fingir que essa conversa não aconteceu. Laura, espera! Ela abriu a porta, saiu e a fechou atrás de si com mais força do que necessário. Voltou para a mesa dela, sentou e ficou encarando a tela do computador sem ver nada. As mãos tremiam. O peito estava apertado. Felipe tinha dito que sentia o mesmo. E no mesmo fôlego tinha dito que não iam fazer nada a respeito. Como se fosse simples, como se ela pudesse simplesmente desligar os sentimentos e voltar a trabalhar normalmente. O restante da manhã passou num borrão. Ela atendeu ligações, organizou agendas, revisou documentos. Felipe não saiu da sala, não pediu café, não chamou ela para nada.
Na hora do almoço, Laura saiu do prédio e caminhou sem rumo pela Paulista. Ligou para Mariana, que atendeu no segundo toque. E aí, ele te demitiu? Não. Então o que aconteceu? Laura contou tudo, cada palavra, cada pausado silêncio. Quando terminou, Mariana ficou em silêncio por tanto tempo que Laura achou que a ligação tinha caído. Mari, deixa eu entender. Ele admitiu que gosta de você, mas disse que não vão fazer nada porque é antiético. Basicamente. E você ficou brava. Claro que eu fiquei. Ele não pode jogar isso em mim e esperar que eu finja que não aconteceu. Mas ele está certo, né? Tecnicamente. Laura parou no meio da calçada. De que lado você está? Do seu, sempre. Mas Laura, pensa bem. Ele é o CEO. Você é funcionária. Se vocês ficarem juntos e alguém descobrir, vão dizer que você usou ele para subir na empresa. Ou que ele te coagiu. Não tem como ganhar. Eu sei disso. Ela passou a mão pelo rosto. Mas ele não precisava dizer que sente o mesmo. Não precisava tornar isso mais confuso. Ele foi honesto. Isso vale alguma coisa. Vale, mas não ajuda. Mariana suspirou. O que você vai fazer? O que eu posso fazer? Continuar trabalhando, fingir que está tudo bem, morrer por dentro um pouco todo dia. Ou você pode pedir demissão e tentar com ele fora da empresa. Laura já tinha pensado nisso, mas não era tão simples. E se não der certo, eu perco o emprego e o cara. E se der certo? Laura não respondeu. Voltou para o escritório 20 minutos depois. A mesa dela estava vazia, mas havia um post-it colado no monitor. Letra de Felipe, firme, inclinada. Desculpa por ter sido duro. Não era minha intenção magoar você. Ela pegou o papel, amassou, jogou no lixo. Mas 2 minutos depois, pegou de volta, alisou e guardou na gaveta. O restante da tarde foi silencioso. Felipe saiu para uma reunião externa às 3. Voltou às 5, passou direto pela mesa dela sem olhar, entrou na sala e fechou a porta. Às 6, Laura desligou o computador e foi embora. No elevador, sozinha, ela finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Não porque estava triste, mas porque pela primeira vez na vida, ela tinha algo que queria de verdade e não podia ter. Os 3 dias seguintes foram os piores da vida profissional de Laura. Não porque o trabalho estava difícil, mas porque tudo tinha mudado e ao mesmo tempo nada tinha mudado. Felipe continuava sendo Felipe, pontual, exigente, focado. Chegava às 8, saía às 7, passava o dia em reuniões ou trancado na sala resolvendo coisas que Laura só descobria depois, quando ele pedia para ela organizar documentos ou agendar ligações internacionais. Mas agora havia uma tensão no ar que não existia antes. Quando ele pedia algo, o olhar dele demorava meio segundo a mais. Quando ela entregava relatórios, os dedos deles se tocavam e ambos recuavam rápido demais. E quando estavam sozinhos no andar, o silêncio era tão denso que Laura sentia dificuldade de respirar. Na quarta-feira, ela chegou no escritório e encontrou uma caixa na mesa dela. Papelão simples, sem identificação. Ela olhou ao redor. O escritório ainda estava vazio. Abriu a caixa devagar. Dentro havia um caderno. Não era qualquer caderno. Era um Moleskine preto, capa dura, com as páginas grossas e amareladas. O tipo de caderno que Laura sempre quis ter, mas nunca comprava, porque era caro demais para justificar. Havia um bilhete dentro, letra firme e inclinada que ela já reconhecia. Você disse uma vez que gostava de escrever. Achei que merecesse um caderno decente. F. Laura segurou o caderno, passando os dedos pela capa. Quando ela tinha dito isso? Demorou alguns segundos até lembrar. 3 meses atrás. Uma conversa casual no elevador sobre hobbies. Ela tinha comentado que escrevia às vezes, nada sério, só desabafos. Ele tinha dado aquele meio sorriso educado e mudado de assunto. E ele tinha lembrado. Ela guardou o caderno na gaveta, o peito apertado. Não sabia se ficava feliz ou irritada. Feliz porque era um gesto atencioso. Irritada porque ele não podia fazer gestos atenciosos e ao mesmo tempo dizer que não iam fazer nada sobre o que sentiam.
Na hora do almoço, Felipe saiu da sala pela primeira vez em dias. Laura, vem comigo. Não era pedido. Ela pegou o tablet e o seguiu até a sala de reuniões. Ele fechou a porta, puxou uma cadeira para ela e só depois sentou do outro lado da mesa, sempre mantendo distância. Eu preciso ir para o Rio amanhã. Reunião com investidores. Volta só sexta à noite. Ela assentiu, anotando. Quer que eu remarque alguma coisa da agenda de sexta? Não, deixa como está. Ele pausou, os dedos tamborilando na mesa. Mas eu preciso que você vá comigo. Laura ergueu os olhos, surpresa. Para o Rio? É uma reunião importante. Vou precisar de alguém para revisar contratos, organizar documentos. Normalmente eu levaria o Marcos, mas ele está de licença médica. Marcos era o assistente sênior, 20 anos de empresa, eficiência militar. Se ele estava de licença, fazia sentido Felipe precisar de outra pessoa. Mas Laura, tem mais gente qualificada para isso, ela disse cautelosa. Tem, mas eu confio no seu trabalho. Ele a encarou, direto. E eu preciso de alguém que conheça como eu trabalho. Você conhece. Ela conhecia. 6 meses observando cada detalhe, cada preferência, cada padrão. Ela sabia que ele gostava do café sem açúcar, que ele odiava apresentações com mais de 10 slides, que ele relia contratos 3 vezes antes de assinar, mas ir para o Rio com ele parecia perigoso. É só um dia? 2. Saímos amanhã de manhã, reunião à tarde, outra sexta de manhã. Voltamos à noite. Hotel separado? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar. Felipe arqueou uma sobrancelha. Quartos separados, sim, obviamente. Desculpa, eu não quis insinuar. Laura, ele cortou, mas não com raiva. Eu entendo por que você perguntou. E sim, quartos separados. Andares diferentes, se você preferir. Ela respirou fundo. Tudo bem, eu vou. Ótimo, o voo sai às 7. Eu mando o motorista te buscar às 5h30. 5h30 da manhã. Laura assentiu, já calculando mentalmente o que precisava fazer. Arrumar mala, avisar Mariana, rezar para não fazer nenhuma besteira durante 2 dias sozinha com Felipe Mendes no Rio de Janeiro. Quando voltou para a mesa, pegou o celular e mandou mensagem para a amiga. Preciso da sua ajuda. A resposta veio em segundos. Uhul, finalmente vai matar ele. Vou viajar com ele para o Rio. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Então, a ligação. Laura atendeu, baixo. Mariana, eu tô no trabalho. Você vai viajar com ele? Trabalho, é trabalho. Laura, você e o gato do seu chefe, sozinhos, no Rio de Janeiro, Cidade do Amor. Cidade do Amor é Paris. Tanto faz. Vocês vão ficar em hotel? Quartos separados. Ah, claro, quartos separados, que vão durar exatamente 5 minutos até vocês. Mariana! Laura olhou ao redor, verificando se alguém tinha ouvido. O escritório estava cheio agora, mas ninguém prestava atenção nela. Não vai acontecer nada. É trabalho. Você continua acreditando nisso? Mariana perguntou, e havia algo na voz dela, não julgamento, mas preocupação. Mari, eu preciso acreditar nisso. Porque se eu começar a pensar que pode acontecer alguma coisa, eu vou surtar. Tá bom, mas leva roupa bonita, só por precaução. Precaução para quê? Para o caso de você decidir que dane-se o profissionalismo e vai atrás do que você quer. Laura desligou sem responder. Mas naquela noite, quando estava arrumando a mala, separou o vestido azul marinho que Mariana tinha dado de aniversário, só por precaução. O motorista tocou a campainha às 5h20 da manhã. Laura estava pronta, mala pequena, cabelo preso, roupa confortável para o voo. Entrou no carro e encontrou Felipe já sentado no banco de trás. Ele usava calça jeans escura e camisa branca de mangas dobradas, sem terno. Ela nunca tinha visto ele sem terno em dia de trabalho. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Bom dia, ela disse, acomodando a mala. Bom dia. A voz dele estava rouca, como se ele tivesse acabado de acordar. O trânsito para o aeroporto foi silencioso. Felipe checava e-mails no celular. Laura olhava pela janela, vendo São Paulo acordar.
Quando chegaram no aeroporto, Felipe já tinha feito check-in antecipado. Eles passaram pela segurança, foram direto para o lounge da primeira classe. Laura nunca tinha entrado num lounge de aeroporto. Era discreto, elegante, com poltronas confortáveis e buffet de café da manhã. Felipe pegou um café. Laura pegou suco de laranja e um pão de queijo. Sentaram em cantos opostos do lounge, cada um no próprio mundo. O voo foi tranquilo. 1h15 de Laura fingindo ler relatórios no tablet, enquanto estava hiperconsciente de Felipe sentado ao lado dela na executiva. Ele trabalhou o tempo todo digitando no notebook, fazendo anotações. Quando pousaram no Rio, o calor úmido os atingiu assim que saíram do aeroporto. Um carro os esperava. Motorista local, educado, que conhecia todos os atalhos para evitar trânsito. O hotel era em Ipanema, discreto, 5 estrelas, com vista para o mar. O check-in foi rápido. Felipe entregou o documento dele, depois pegou a chave do quarto de Laura e entregou para ela. Reunião às 14, te encontro no lobby às 13h30. Ela assentiu. Os quartos eram em andares diferentes mesmo. Laura no 8º, Felipe no 12º. Ela subiu, entrou no quarto e deixou a mala cair no chão. A cama era enorme, as janelas davam para o mar. Era lindo, e ela estava ali a trabalho, com o homem que tinha admitido que sentia algo por ela, mas que não ia fazer nada a respeito. Ela tomou banho, trocou de roupa, colocou o vestido azul marinho que Mariana tinha insistido e desceu para o lobby às 13h20. Felipe já estava lá. Ele tinha trocado para terno, cinza escuro, gravata preta. Quando viu Laura, ele parou o que estava fazendo no celular. Olhou para ela. Realmente olhou. Os olhos dele percorreram o vestido, demoraram na cintura, subiram até o rosto dela. E então ele desviou o olhar. Rápido demais. Você está adequada para a reunião, ele disse a voz estranha. Adequada. Laura quase riu. Obrigada. A reunião foi num escritório a 10 minutos do hotel. Sala enorme, mesa de vidro, 3 investidores sérios que fizeram perguntas técnicas sobre expansão de mercado e projeções financeiras. Felipe respondeu tudo com aquela calma irritante, números na ponta da língua, argumentos sólidos. Laura ficou sentada ao lado, anotando pontos importantes, passando documentos quando ele pedia. Foi apenas na 2ª hora de reunião que ela percebeu. Toda vez que Felipe fazia uma pausa para pensar, ele olhava para ela. Não, obviamente. Não de forma que os outros percebessem, mas ela percebia, como se ele buscasse confirmação silenciosa, apoio. E ela dava um aceno quase imperceptível, um olhar que dizia, você está indo bem. No final da reunião, os investidores apertaram a mão de Felipe satisfeitos. Um deles até comentou, você tem uma equipe competente, Mendes, isso faz diferença. Felipe olhou para Laura. Eu sei. Voltaram para o hotel às 7h, exaustos. Felipe afrouxou a gravata no carro, passou a mão pelo cabelo. Você foi essencial ali, ele disse de repente. Quando você passou aquele relatório comparativo no momento certo, fechou o argumento. Eu só fiz meu trabalho. Você fez mais que isso. Ele virou para ela. Laura, Obrigado. Ela não soube o que dizer. Quando chegaram no hotel, Felipe parou no lobby. Eu vou jantar alguma coisa. Você já comeu? Ela balançou a cabeça. Não tinha comido nada desde o pão de queijo do lounge. Quer jantar comigo? Ele perguntou e havia hesitação ali. Como colegas de trabalho. Como colegas de trabalho, claro. Tudo bem. Eles foram para o restaurante do hotel. Mesa discreta no canto, vista para a praia. O garçom trouxe o cardápio, recomendou pratos. Felipe pediu peixe grelhado. Laura pediu risoto. E então, pela primeira vez desde a conversa na sala dele na 2ª, eles conversaram de verdade. Começou com o trabalho. A reunião, os investidores, o próximo trimestre. Mas aos poucos, desviou. Felipe contou sobre como assumiu a empresa jovem demais, sobre a pressão de carregar o sobrenome, sobre o pai que era exigente mas justo.
Laura contou sobre a mãe que achava que ela era louca de largar estabilidade, sobre a faculdade que pagou com bolsa e trabalho, sobre como era crescer sem muitos recursos, mas com muito amor. Eles riram. Laura não sabia que Felipe ria assim, genuíno, sem filtro. E quando ele ria, os olhos dele brilhavam de um jeito que fazia o peito dela apertar. Às 11 da noite, o restaurante começou a fechar. Eles subiram juntos no elevador. Laura apertou o botão do 8º andar. Felipe apertou o 12º. Silêncio. Quando o elevador parou no 8º, Laura ia sair. Mas então Felipe falou. Laura. Ela virou. Ele estava encostado na parede do elevador, as mãos nos bolsos, o olhar intenso. Eu sei que eu disse que não ia fazer nada. E eu não vou. Mas eu preciso que você saiba. Ele pausou, escolhendo as palavras. Hoje foi um dos melhores dias que eu tive em muito tempo, e não foi por causa da reunião. O coração dela disparou. Felipe, boa noite, Laura. A porta do elevador começou a fechar. Ela segurou. Boa noite. Soltou a porta. O elevador subiu, e Laura ficou ali no corredor vazio do 8º andar, o coração batendo descompassado, sabendo que estava perdendo a batalha contra o que sentia, sabendo que ele também estava. Laura não dormiu. Ficou deitada na cama enorme do hotel, olhando para o teto, repassando cada segundo do jantar. A forma como Felipe tinha rido quando ela contou sobre aquela vez que derramou café no laptop do chefe anterior. Como ele tinha se inclinado para frente quando ela falava, realmente interessado. Como os olhos dele tinham brilhado quando ela fez uma piada sobre projeções financeiras. E aquela frase no elevador. Não foi por causa da reunião. Ela revirou na cama pela 10ª vez. Pegou o celular. 3h30 da manhã. Digitou mensagem para Mariana. Apagou, digitou de novo. Ainda acordada? A resposta veio imediata. Sempre. Que foi? Eu acho que estou apaixonada por ele. 3 pontinhos. Depois, eu sei. Como você sabe? Porque você não para de falar dele. Porque você fica diferente quando menciona o nome dele. Porque pela primeira vez em anos você está sentindo algo de verdade. Laura encarou a mensagem. E o que eu faço com isso? Você decide se vale a pena arriscar. Arriscar. A palavra ecoou na cabeça dela até o sol nascer. Às 7 da manhã, ela desistiu de tentar dormir. Tomou banho, vestiu roupa social, desceu para o café. Felipe já estava lá, sentado sozinho numa mesa perto da janela, lendo algo no tablet, xícara de café pela metade. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou. Havia olheiras. Ele também não tinha dormido. Bom dia. Bom dia. Ela sentou, pegou suco, pão na chapa. Comeram em silêncio. Não o silêncio confortável de ontem. Era carregado, pesado. Como se os dois tivessem passado a noite pensando nas mesmas coisas. A segunda reunião era às 9. Mesmo escritório, mesmos investidores, mas dessa vez discutindo contratos. Durou 4 horas. Laura fez anotações, organizou documentos, manteve a postura profissional. Mas toda vez que passava um papel para Felipe, os dedos dele se tocavam. E toda vez uma corrente elétrica. Quando terminaram, já passava da 1 da tarde. O voo de volta era às 6. Eles tinham tempo. Almoço? Felipe perguntou quando entraram no carro. Sim. O motorista os levou para um restaurante em Ipanema. Pequeno, discreto, longe de olhares corporativos. Eles pediram comida, mas mal tocaram nos pratos. Laura, Felipe começou, e ela soube pelo tom que era sério. Eu preciso falar uma coisa. Ela esperou, o coração acelerado. Eu menti. Ela franziu a testa. Como assim? Quando eu disse que a gente não podia fazer nada, que era antiético, que ia prejudicar sua carreira. Ele olhou para ela direto. Não era mentira, mas não era toda a verdade. Então qual é a verdade? A verdade é que eu estou com medo. A confissão saiu baixa, vulnerável. Medo de quê? De estragar tudo. Meu último relacionamento acabou porque eu coloquei trabalho na frente de tudo. Minha ex disse que eu era casado com a empresa, não com ela. E ela tinha razão. Eu sou péssimo nisso. Em equilibrar, em estar presente.
Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. E você merece alguém que saiba fazer isso. Alguém que não vai te deixar em segundo plano. Laura sentiu o peito apertar. Você acha que eu sou frágil assim? Que eu não consigo entender que você tem responsabilidades? Não é isso. Então, o que é? Você está decidindo por mim? Decidindo que eu não sou capaz de lidar com a vida que você tem? Ele ficou em silêncio. Felipe, eu não sou sua ex. E você não pode me proteger de algo que eu quero enfrentar. A voz dela saiu firme. Você disse que sente o mesmo. Então para de ter medo e me dá uma chance de decidir se eu quero arriscar ou não. E se der errado? E se der certo? Ela se inclinou para a frente. Você vai passar o resto da vida se perguntando, e se? Porque eu não quero viver assim, não depois de saber que você sente o mesmo. Felipe a encarou por um longo momento. E então fez algo inesperado. Levantou, pegou a carteira, deixou dinheiro na mesa, mais que suficiente para pagar a conta, e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Laura pegou a mão dele sem hesitar. Eles saíram do restaurante, caminharam pela calçada de Ipanema. O sol estava forte, a praia cheia de gente, o som das ondas misturado com risadas e música. Felipe não soltou a mão dela. Andaram por 10 minutos até chegarem numa parte mais tranquila da praia. Ele parou, virou para ela. Se a gente fizer isso, tem regras. Laura arqueou uma sobrancelha. Regras? No escritório, a gente mantém profissionalismo, nada de demonstrações públicas, nada que faça as pessoas questionarem sua competência. Concordo. E se em algum momento você sentir que isso está prejudicando sua carreira, você me fala, sem medo, e a gente para. Não vai prejudicar. Laura. Felipe, eu sou boa no que faço e vou continuar sendo boa, com você ou sem você. Mas eu quero com você. Ela apertou a mão dele. Então para de arranjar desculpas e me beija logo. Ele hesitou por 2 segundos, olhou ao redor, verificando se alguém conhecido estava por perto. Não tinha ninguém, apenas turistas e cariocas que não faziam ideia de quem eles eram. E então Felipe puxou Laura para perto e a beijou. Foi diferente de qualquer beijo que ela já tinha tido. Não foi desesperado, não foi urgente. Foi lento, deliberado, como se ele quisesse memorizar cada segundo. A mão dele subiu para o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha. Laura segurou a camisa dele, puxando ele mais perto. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu não faço ideia do que estou fazendo. Ela riu baixo. Nem eu, mas eu quero tentar. Eu também. Eles ficaram ali, abraçados, ouvindo o som das ondas, até a realidade bater de volta. Voo. Eles tinham um voo. Voltaram para o hotel de mãos dadas. Pegaram as malas, fizeram check-out, foram para o aeroporto. No voo de volta, sentados lado a lado, Felipe pegou a mão dela por baixo do apoio de braço. Ninguém viu, mas eles sentiram. Quando pousaram em São Paulo, era quase 9 da noite. O motorista os levou para o prédio de Laura primeiro. Felipe desceu junto, pegou a mala dela do porta-malas. Obrigado, ela disse na frente do prédio, pela viagem. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. A gente se vê segunda. Se vê. Ele hesitou, olhou para o porteiro que fingia não prestar atenção e apenas acenou antes de voltar para o carro. Laura subiu para o apartamento, jogou a mala no chão e se deixou cair no sofá. Pegou o celular, ligou para Mariana. Eu beijei ele. Grito do outro lado. Como assim você beijou ele? Laura contou tudo. Cada palavra, cada gesto, cada segundo na praia. Quando terminou, Mariana estava em silêncio. Mari, você está feliz? A pergunta a pegou de surpresa. Estava, ela pensou. No sorriso de Felipe, na mão dele na dela, na forma como ele tinha olhado para ela antes de beijá-la. Estou, ela respondeu, e pela primeira vez em muito tempo era verdade. Então foda-se o resto. Seja feliz. Elas conversaram mais 1 hora, até Laura finalmente desligar e tomar banho. Quando deitou na cama, o celular vibrou. Mensagem de Felipe. Cheguei em casa. Boa noite.
Ela sorriu, digitou de volta. Boa noite. 3 pontinhos. Laura? Sim? Eu não me arrependo. Ela segurou o celular contra o peito. Nem eu! Na segunda de manhã, Laura chegou no escritório com 15 minutos de antecedência. Felipe chegou exatamente às 8. Quando passou pela mesa dela, parou. Bom dia. Bom dia. Nada mudou. Ele não sorriu diferente, não a tocou. Foi direto para a sala como sempre fazia. Mas 10 minutos depois, um e-mail. Assunto: reunião. Minha sala. Agora. Laura pegou o tablet, respirou fundo e entrou. Felipe fechou a porta atrás dela. E antes que ela pudesse falar, ele a puxou e a beijou. Rápido, intenso, desesperado, como se tivesse segurado a vontade de fazer aquilo desde que se separaram na sexta. Quando se afastaram, ele estava sem ar. Desculpa, eu sei que a gente combinou de manter profissionalismo, mas eu precisava fazer de novo. Ela puxou ele de volta. Dessa vez, foi ela quem tomou o controle. A mão dela no cabelo dele, o corpo dele pressionado contra o dela. Quando finalmente pararam, os dois estavam ofegantes. A gente não pode fazer isso no escritório, Felipe disse, mas não soltou ela. Eu sei, as pessoas vão perceber. Vão, e vai ser um problema. Provavelmente. Ele a encarou sério. Mas eu não ligo. Ela sorriu. Nem eu. Laura. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu quero fazer isso direito. Quero te levar para jantar. Quero te conhecer fora daqui. Quero que a gente tenha uma chance de verdade. Então me leva. Hoje à noite? Hoje à noite. Ele beijou ela de novo, mais suave dessa vez. E então, com um esforço visível, se afastou. Volta para sua mesa antes que eu mude de ideia sobre profissionalismo. Ela riu, ajeitou a roupa e saiu da sala. Quando sentou na mesa, percebeu que estava sorrindo e não conseguia parar. O restante do dia passou voando. Felipe teve reuniões o dia todo. Laura organizou documentos, atendeu ligações, fez o trabalho de sempre. Mas toda vez que cruzavam no corredor, trocavam um olhar, pequeno, discreto. Só deles. Às 6 da tarde, quando o escritório começou a esvaziar, Felipe passou pela mesa dela. Termina aí e me espera lá embaixo. Vou te buscar. Ela assentiu. Desligou o computador, pegou a bolsa, desceu. 10 minutos depois, Felipe apareceu. Sem o terno, apenas camisa e calça social. Mais relaxado. Pronta? Pronta. Eles foram a pé. Felipe conhecia um restaurante pequeno a 3 quarteirões do escritório. Italiano, intimista, com luz baixa e mesas afastadas. Perfeito para uma primeira. Era um encontro? Ela não tinha certeza, mas parecia. Pediram vinho, conversaram sobre tudo e sobre nada. Laura contou sobre a infância no interior de Minas. Felipe contou sobre crescer com peso de expectativas. Riram, discordaram sobre filme favorito, concordaram sobre música. E no meio da sobremesa, Felipe pegou a mão dela por cima da mesa. Eu passei 6 meses achando que você me odiava. Laura riu. Eu passei 6 meses achando que você nem sabia que eu existia. Eu sempre soube. Ele acariciou os dedos dela com o polegar. Desde o primeiro dia. Então por que demorou tanto? Porque eu sou idiota. Ela sorriu. Pelo menos admite. Quando saíram do restaurante já passava das 11. Felipe insistiu em colocar ela num carro de aplicativo. Mas antes que ela entrasse, ele a puxou para mais um beijo. Amanhã a gente volta a ser profissionais. Ele murmurou contra os lábios dela. Hoje você é só minha. Hoje e amanhã. Ela corrigiu. E depois de amanhã. Ele sorriu. Combinado. 3 semanas. Eles conseguiram manter segredo por 3 semanas. No escritório eram profissionais. Felipe continuava exigente. Laura continuava eficiente. Reuniões, relatórios, deadlines. Tudo funcionava como sempre, mas havia momentos, pequenos momentos roubados, um olhar demorado quando ninguém via, uma mensagem discreta no meio do dia. Saudade também. E toda noite, depois que o escritório esvaziava, eles se encontravam. Às vezes no apartamento dela, às vezes no dele.
Jantavam, conversavam, riam. Felipe cozinhava surpreendentemente bem. Laura descobriu que ele tinha um lado competitivo ridículo em jogos de tabuleiro. Ela ganhou 3 vezes seguidas no banco imobiliário. Ele ficou emburrado por 2 horas. Foi na 4ª semana que tudo começou a complicar. Laura estava na mesa dela, revisando uma apresentação, quando ouviu 2 funcionárias do financeiro passando pelo corredor cochichando. Você viu como o Mendes anda diferente? Vi, menos carrancudo. Aposto que é mulher. Com certeza, mas quem? Laura fingiu que não ouviu. Continuou digitando, mas o coração acelerou. Elas estavam percebendo. Claro que estavam. Felipe sorria mais, saía mais cedo, estava mais leve. Era questão de tempo até alguém conectar os pontos. Ela esperou o escritório esvaziar, bateu na porta da sala dele. Entra. Felipe estava ao telefone, mas fez sinal para ela sentar. Finalizou a ligação 2 minutos depois. Oi. Ele sorriu. Aquele sorriso só dele, que ele nunca dava para mais ninguém. Oi. Ela não sorriu de volta. A gente precisa conversar. O sorriso dele desapareceu. O que foi? As pessoas estão comentando. Sobre? Sobre você estar diferente, mais leve, menos sério. Laura cruzou os braços. É questão de tempo até alguém desconfiar. Felipe recostou na cadeira pensativo. E o que você quer fazer? Não sei. Você disse que a gente ia manter isso discreto. Mas não está sendo tão discreto quanto deveria. Eu estou sendo diferente com você no escritório? Não. Mas você está diferente com todo mundo. E as pessoas percebem. Ele passou a mão pelo rosto. Eu não consigo evitar. Pela primeira vez em anos eu estou feliz. E isso transparece. Eu sei. Eu também estou. Ela suspirou. Mas, Felipe, se alguém descobrir agora, vão dizer que você me dá tratamento especial. Vão questionar cada promoção, cada decisão que envolva meu trabalho. Eu não te dou tratamento especial. Eu sei disso, mas eles não vão saber. Silêncio. Ele se levantou, foi até a janela. São Paulo à noite, luzes por todo lado. Então o que você sugere? Que a gente seja mais cuidadoso. Eu estou sendo cuidadoso. Não o suficiente. Ela se aproximou dele. Felipe, eu não quero terminar. Mas eu também não quero que minha carreira seja destruída porque as pessoas acham que eu estou dormindo com o chefe para subir na empresa. Ele virou para ela bruscamente. Ninguém vai pensar isso. Vão sim, você sabe que vão. Os olhos dele se fixaram nos dela. E então, mais suave. Você tem razão. Desculpa, eu não tinha pensado nisso dessa forma. Eu sei que você não pensou, porque você nunca teve que pensar nisso. Mas eu sim. Laura respirou fundo. Eu trabalho 2 vezes mais que qualquer um aqui para provar que mereço estar nessa sala. E se saírem por aí dizendo que é porque eu estou com você, tudo que eu construí vai por água abaixo. Felipe a puxou para perto. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu não vou deixar isso acontecer. Você não pode controlar o que as pessoas pensam. Posso controlar como eu ajo. Ele beijou a testa dela. Vou ser mais cuidadoso. Prometo. Ela assentiu, mas a preocupação não foi embora. Eles ficaram ali mais alguns minutos em silêncio, até Laura finalmente sair. Na sexta seguinte, Felipe teve que viajar para Nova York. Reunião com a matriz. 5 dias fora. Vai ficar tudo bem, ele disse na noite anterior, deitado ao lado dela no apartamento dele. Eu volto na 4ª. Eu sei. Ela estava com a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Mas vai fazer falta. Você também vai fazer. Ele beijou o topo da cabeça dela. A gente se fala todo dia. E se falaram. Mensagens durante o dia, ligações à noite. Felipe contava sobre as reuniões intermináveis, sobre como Nova York estava fria, sobre como ele odiava fuso horário. Laura contava sobre o escritório, sobre como estava tocando os projetos dele na ausência dele, sobre como Mariana estava insistindo que eles deviam assumir logo. Sua amiga é muito insistente, Felipe comentou numa ligação. Ela só quer que eu seja feliz. E você é? Feliz? Laura não hesitou. Sim, mesmo com todo esse malabarismo,
mesmo com todo esse malabarismo. Na terça, Laura estava saindo do escritório quando encontrou Amanda, da Diretoria de Recursos Humanos. Elas não eram próximas, mas eram cordiais. Laura, espera. Amanda se aproximou, a expressão estranha, não exatamente séria, mas também não casual. Posso falar com você um minuto? Claro. Elas foram para um canto mais reservado do lobby. Amanda hesitou antes de falar. Olha, eu não queria me meter, mas tem uns comentários circulando. O estômago de Laura despencou. Que tipo de comentários? Sobre você e o Mendes. Pronto, era isso. Laura manteve a expressão neutra. O que estão dizendo? Que vocês viajaram juntos para o Rio, que você tem entrado na sala dele fora do horário, que ele anda mais atencioso com você. Amanda olhou para ela quase com pena. Eu sei que provavelmente não é nada, mas você sabe como é. As pessoas falam. E você está acreditando no que falam? Não. Eu te conheço. Sei que você é profissional. Mas... Ela mordeu o lábio. Laura, toma cuidado. Se isso chegar nos ouvidos errados, pode virar um problema de RH. E aí eu vou ter que investigar formalmente. Laura sentiu o chão sumir. Você está me avisando? Estou te dando um toque de amiga. Amanda tocou o braço dela. Só toma cuidado. Quando Amanda se afastou, Laura ficou ali, paralisada. Isso estava saindo do controle mais rápido do que imaginava. Ela pegou o celular, mandou mensagem para Felipe. Precisamos conversar. Urgente. A resposta demorou 2 horas. Nova York estava 4 horas à frente. Ele provavelmente estava em reunião. Tudo bem? O que aconteceu? Ela ligou. Ele atendeu no segundo toque. Laura, o que foi? As pessoas estão desconfiando. Ela contou sobre Amanda, sobre os comentários, sobre a possibilidade de investigação de RH. Felipe ficou em silêncio do outro lado. Felipe, eu estou aqui, só processando. Ele suspirou. Isso é culpa minha. Eu não fui cuidadoso o suficiente. Não é culpa sua. É culpa dos dois. O que você quer fazer? A pergunta que ela temia. Não sei. Silêncio. Laura, eu volto amanhã. A gente conversa pessoalmente, ok? Ok. E Laura? Sim? A gente vai resolver isso. Juntos. Ela quis acreditar. Mas a noite foi longa. E pela primeira vez desde que começaram, ela se perguntou se valia a pena. No dia seguinte, Felipe voltou. Chegou direto do aeroporto para o escritório às 2 da tarde. Laura estava na mesa dela quando ele passou. Ele apenas acenou, formal, distante, como sempre fazia quando havia gente por perto. Mas ela viu a tensão nos ombros dele. Às 6, quando o escritório começou a esvaziar, ele mandou mensagem. Fica, espera todo mundo sair. Ela ficou. 7 horas, 7:30. Finalmente, apenas eles dois. Laura entrou na sala dele. Felipe fechou a porta, puxou as cortinas e então a abraçou, forte, desesperado. Me desculpa, ele murmurou no cabelo dela. Eu estraguei tudo. Você não estragou nada. Estrague o ex sim. Eu fiquei tão preso na felicidade de estar com você que esqueci que você tem muito mais a perder nisso do que eu. Ele se afastou, segurou o rosto dela. Se isso virar investigação de RH, você vai ser a prejudicada. Não eu. Nunca é o chefe. É sempre a funcionária. Laura sentiu as lágrimas virem, porque ele estava certo. Então, o que a gente faz? Felipe respirou fundo. Eu vou ser transferido. Ela piscou. O quê? Eu falei com meu pai hoje de manhã. A matriz em Nova York está precisando de alguém para supervisionar a expansão na América Latina. Eu me ofereci. Felipe, não. Laura, escuta. Ele segurou as mãos dela. Se eu não sou mais seu chefe direto, se eu estou em outro país, a questão ética desaparece. As pessoas podem falar o que quiser, mas não vai ter poder institucional envolvido. Mas você vai estar em Nova York por 6 meses. Talvez 1 ano. Depois eu volto. E quando eu voltar, você já vai ter sido promovida por mérito próprio, porque você é incrível no que faz. E aí ninguém vai poder dizer nada. Laura sentiu o coração partir. Você está terminando comigo. Não. Ele a puxou para perto.
Eu estou protegendo você, protegendo a gente, para que, quando tudo se acalmar, a gente possa estar junto de verdade, sem medo, sem esconder. 1 ano é muito tempo, eu sei. E se você conhecer outra pessoa? Não vou. E se eu conhecer? Ele sorriu triste. Aí eu volto e luto por você. Ela enterrou o rosto no peito dele, as lágrimas finalmente caindo. Eu não quero que você vá. Nem eu. Mas é o certo. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo curto demais. Quando finalmente se separaram, Laura limpou as lágrimas. Quando você vai? Em 2 semanas. Tão rápido? Quanto mais rápido eu volto. Ele forçou um sorriso. E a gente se fala todo dia, videochamada, mensagem, o que você quiser. Não vai ser a mesma coisa. Eu sei. Ele beijou ela, devagar, como se quisesse memorizar. Mas vai valer a pena, porque no final a gente vai estar junto, de verdade, sem nada no caminho. Laura quis acreditar. Precisava acreditar, porque a alternativa era desistir, e ela não estava pronta para desistir dele. Nos dias seguintes, Felipe anunciou oficialmente a transferência. Disse que era uma oportunidade de crescimento, que estava animado com o desafio. Ninguém suspeitou, exceto talvez Amanda, que olhou para Laura com aquela expressão de quem entendeu tudo. Na véspera da viagem, Felipe e Laura jantaram juntos. Apartamento dele, comida que nenhum dos dois tocou. Eu vou sentir sua falta todo dia, ele disse, segurando a mão dela. Eu também. E quando eu voltar, quando você voltar, a gente recomeça. Ela apertou os dedos dele, mas dessa vez, sem esconder. Ele sorriu, sem esconder. Eles passaram a noite juntos, sem dormir, apenas conversando, rindo, guardando cada momento. E quando o sol nasceu, Laura se vestiu, pegou a bolsa e olhou para ele uma última vez. Te amo. As palavras saíram sem pensar. Ela não tinha planejado dizer, mas era verdade. Felipe atravessou o quarto em 2 passos e a beijou. Eu também te amo e vou voltar, prometo. Ela assentiu, incapaz de falar. Saiu antes de desmoronar. No escritório naquele dia, Felipe estava diferente, distante, profissional, despedindo-se de todos. Quando chegou a vez de Laura, ele apenas estendeu a mão. Obrigado por tudo. Você foi essencial nesses meses. Ela apertou a mão dele, formal. O prazer foi meu. E então ele se foi. 6 meses. Laura tinha certeza de que conseguiria aguentar 6 meses, mas cada dia parecia mais longo que o anterior. Eles se falavam todo dia. Mensagens pela manhã, videochamadas à noite quando o fuso horário permitia. Felipe contava sobre Nova York, sobre a neve que caiu em novembro, sobre as reuniões intermináveis. Laura contava sobre São Paulo, sobre como estava tocando os projetos, sobre a promoção que tinha recebido para coordenadora depois de 4 meses. Você merece, Felipe disse na videochamada, o rosto iluminado pela tela. Sempre mereceu. Sinto sua falta, ela respondeu, porque era tudo o que conseguia pensar ultimamente. Eu também. Mas havia algo na voz dele, cansaço que ia além do trabalho. E Laura sentia o mesmo. A distância estava cobrando seu preço. Eles tentavam, mas não era suficiente. Era uma sexta de dezembro quando tudo mudou. Laura estava no escritório, revisando apresentações para a reunião de segunda, quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar. Alô? Laura Ferreira? Voz feminina, formal. Sim, aqui é Cláudia Mendes, mãe do Felipe. Laura quase deixou o celular cair. A mãe dele? Eles nunca tinham se falado. Oi, dona Cláudia, em que posso ajudar? Preciso falar com você, pessoalmente. Você tem um tempo hoje? O coração de Laura disparou. Aconteceu alguma coisa com o Felipe? Não, ele está bem. Mas eu preciso conversar com você sobre ele. 30 minutos depois, Laura estava sentada num café em Jardins, de frente para uma mulher elegante de 50 e poucos anos, cabelos escuros presos num coque, olhar penetrante. Cláudia Mendes tinha a mesma intensidade do filho. Obrigada por vir.
Cláudia começou mexendo no café que não bebia. Eu sei que é estranho, mas eu precisava conhecer a pessoa que deixou meu filho completamente perdido. Laura piscou. Como assim? Felipe me ligou ontem. Disse que não aguenta mais ficar longe, que está pensando em largar tudo e voltar para São Paulo, mesmo que isso signifique abandonar o projeto em Nova York. Ele não pode fazer isso. Eu disse a mesma coisa, mas ele não está ouvindo. E eu percebi que ele não vai ouvir ninguém, exceto talvez você. Laura não sabia o que dizer. Dona Cláudia, Você ama meu filho? A pergunta foi direta, sem rodeios. Laura hesitou apenas um segundo. Amo. E ele ama você. Qualquer um que vê como ele fala de você, percebe isso. Cláudia finalmente bebeu um gole do café. Mas ele está sacrificando a carreira por você. E eu preciso saber se você vale isso. Não era agressivo, era honesto. Eu nunca pedi que ele fizesse isso, Laura disse, a voz firme. Eu nunca quis que ele largasse tudo. Ele tomou essa decisão sozinho para me proteger, para proteger minha carreira. E funcionou? Funcionou. Eu fui promovida. Ninguém mais fala sobre nós. Mas... Ela pausou. Mas eu preferia ter ele aqui do que a promoção. Cláudia estudou ela por um longo momento. Você sabe que vocês vão enfrentar julgamento. Sempre vão. Não importa quanto tempo passe. Eu sei. E você está disposta a lidar com isso? Se for para ficar com ele, sim. Cláudia sorriu. Pela primeira vez, um sorriso genuíno. Então eu vou te contar uma coisa que Felipe não sabe. O projeto em Nova York está praticamente finalizado. Ele está fazendo hora extra lá porque acha que precisa cumprir o contrato de 1 ano. Mas a verdade é que a matriz já aprovou o retorno dele. Semana que vem. Laura sentiu o coração parar. O quê? Ele volta na 4ª. Mas estava planejando te contar só na última hora porque queria te surpreender. Cláudia se inclinou para frente. Só que ele está tão ansioso que não consegue esconder, e eu achei que você merecia saber antes. Por que você está me contando isso? Porque eu quero que meu filho seja feliz, e pela primeira vez em anos ele é, por sua causa. A mulher pegou a bolsa, deixou o dinheiro na mesa. Eu já vou, mas Laura, quando ele voltar, não deixa ele fugir de novo. Vocês já perderam tempo demais. Laura ficou ali, atordoada, até o café esfriar. Felipe voltava. Em 5 dias. Ela pegou o celular, quis ligar para ele, mas parou. Se ele queria surpreender, ela ia deixar. Mas também ia preparar uma surpresa. Os próximos dias passaram num borrão. Laura organizou tudo nos mínimos detalhes. Falou com Mariana, que a ajudou com a parte mais complicada. E na 4ª de manhã, quando chegou no escritório, havia um alvoroço. O Mendes voltou. Já? Disseram que ele chegou hoje de manhã. Laura fingiu surpresa. Foi até a mesa dela, ligou o computador, tentou parecer normal. Às 9 horas, ele apareceu. Felipe Mendes. Terno escuro, olheiras profundas, mas sorrindo. Cumprimentando todo mundo, respondendo perguntas sobre Nova York, fazendo piadas sobre o frio. Quando passou pela mesa de Laura, ele parou. Os olhos dele se encontraram. Bom dia, Laura. A voz dele saiu rouca. Bom dia, senhor Mendes. Formal, profissional, mas o olhar dele dizia tudo. Ele entrou na sala, fechou a porta. Laura esperou 10 minutos. Então pegou o tablet e bateu. Entra. Ela entrou. Ele estava de costas para a porta, olhando pela janela. Fecha a porta. Ela fechou. Felipe virou. E em 3 passos estava na frente dela, as mãos no rosto dela, beijando ela como se os últimos 6 meses não tivessem existido. Eu não aguentava mais, ele murmurou entre beijos. Nem eu. Eu ia te contar, ia te surpreender. Sua mãe me contou. Ele se afastou surpreso. Minha mãe? Ela me ligou semana passada, disse que você estava pirando e que eu devia saber que você voltava. Felipe riu, sem fôlego. Minha mãe é uma intrometida. Ela é maravilhosa. Laura sorriu. E ela aprovou. Isso significa alguma coisa? Significa tudo. Ele a puxou de novo. Laura, eu não vou mais esconder. Não aguento mais. Eu quero que todo mundo saiba que você é minha. Felipe,
Eu sei o que você vai dizer, que é arriscado, que as pessoas vão falar, mas sabe o que eu percebi nesses 6 meses? Ele segurou as mãos dela. Que eu não me importo, que nada vale a pena se você não está comigo. Então sim, vão falar. E sim, vão julgar. Mas eu vou estar com você. E isso é tudo o que importa. Laura sentiu as lágrimas virem. Você tem certeza? Absoluta. Porque eu também não aguento mais esconder. Eu te amo. E eu quero que todo mundo saiba. Ele sorriu, aquele sorriso que era só dela. Então vamos contar. Eles saíram da sala, juntos, de mãos dadas. O escritório inteiro parou. Literalmente parou. Pessoas olhando, boquiabertas. Felipe não soltou a mão dela. Caminhou até o centro do open space, onde todos podiam ver. Eu sei que vocês estão surpresos, e eu sei que vão ter perguntas, então vou responder agora. Ele apertou a mão de Laura. Eu e a Laura estamos juntos. Há 6 meses. Eu me transferi para Nova York para que não houvesse conflito de interesse. E agora que voltei, quero deixar claro, ela foi promovida por mérito próprio. Cada conquista dela é dela. Mas eu amo ela e não vou esconder mais isso. Silêncio total, até que alguém começou a aplaudir. Mariana, que tinha ido até lá especialmente para isso. E então outros aplaudiram. Não todos. Alguns continuaram chocados, mas muitos aplaudiram. Amanda, do RH, se aproximou. Laura segurou a respiração. Vocês vão precisar preencher uns formulários, Amanda disse, mas estava sorrindo. Declaração de relacionamento, protocolo de conflito de interesse, essas coisas. Mas, parabéns. Felipe riu aliviado. Obrigado. Quando voltaram para a sala, Laura finalmente respirou. Aconteceu. Aconteceu. Ele a beijou de novo. E agora? Agora a gente vive. Sem esconder. Sem medo. Ela encostou a testa na dele. Juntos. Juntos. Naquela noite, Felipe levou Laura para jantar. Mas não num restaurante discreto, num lugar movimentado, cheio de gente. E quando o garçom perguntou se era comemoração, Felipe respondeu sem hesitar. É sim, estou comemorando a mulher da minha vida. Laura riu, constrangida e feliz ao mesmo tempo. Eles jantaram, conversaram sobre tudo que tinham perdido nesses 6 meses, sobre planos para o futuro. E quando estavam saindo, Felipe parou na calçada. Eu tenho uma coisa para você. Ele tirou uma caixinha do bolso, pequena, veludo azul. Laura sentiu o coração disparar. Felipe, calma. Não é o que você está pensando, ainda. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma chave. Chave do meu apartamento. Eu quero que você more comigo, oficialmente, sem mais idas e vindas. Ela pegou a chave, os olhos marejados. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ela o beijou. Ali no meio da Paulista, com gente passando, buzinas tocando, São Paulo viva ao redor deles. Sim, eu quero. 3 meses depois, Laura estava no apartamento deles, o apartamento que agora era dos dois, preparando café quando Felipe apareceu atrás dela, abraçando pela cintura. Bom dia, bom dia. Ela se virou nos braços dele. Pronto para hoje? Hoje era o dia. Felipe estava oficialmente se tornando sócio majoritário da empresa depois que o pai decidiu se aposentar. E Laura tinha acabado de aceitar proposta para ser diretora de projetos em outro departamento, sem responder para Felipe, para que nunca houvesse dúvida sobre sua competência. Pronto, ele beijou a testa dela. E você? Pronta? Eles tomaram café juntos, se arrumaram juntos, foram para o escritório juntos. E quando entraram, não soltaram as mãos, porque não precisavam mais. Porque finalmente, depois de tudo, eles podiam ser quem eram, juntos, sem medo, sem esconder. Na reunião daquela manhã, quando Felipe apresentou as mudanças na empresa, ele terminou com: e eu gostaria de agradecer a pessoa que me lembrou que sucesso não significa nada se você está sozinho. Laura, obrigado por me fazer querer ser melhor. Ela sorriu da plateia, os olhos brilhando, porque aquele áudio errado, aquela mensagem que deveria ter ido para Mariana, mas foi para ele, tinha sido o melhor erro da vida dela. Tinha sido o começo de tudo.
E agora, sentada ali, vendo o homem que amava falando com paixão sobre futuro, sobre sonhos, sobre construir algo maior, Laura percebeu que às vezes os melhores acertos da vida vêm dos erros mais inesperados. Aquela noite, deitados na cama, Felipe puxou ela para perto. Sabe o que é engraçado? O quê? Se você não tivesse mandado aquele áudio por engano, a gente nunca teria chegado aqui. Laura riu. Mariana diz que foi destino, foi sorte, foi amor. Ele beijou ela, devagar. Foi tudo isso, e foi perfeito. E era imperfeito, complicado, cheio de desafios, mas perfeito do jeito deles, porque no final não importava como começou, importava que eles escolheram ficar, escolheram lutar, escolheram todos os dias um ao outro. E isso era tudo. A equipe TH Histórias deseja um lindo ano novo e agradece por você sempre estar por aqui. Tenha nossa gratidão.